Olá gente, tudo bom? Meu nome é Ayrton de Araújo, sou aluno da Universidade Federal do Ceará, sou aluno integrante do curso de Engenharia de Petróleo, certo? E nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco sobre o ciclo de vida dos lubrificantes, né? E falar um pouco também sobre a produção biocatalítica de biolubrificantes, que são uma alternativa sustentável ao uso dos lubrificantes, né? Esse vídeo aqui é para a disciplina de engenharia ambiental, certo? E eu gostaria de agradecer a professora Fernanda Lobo por estar dando essa oportunidade da gente falar um pouco sobre alguns produtos, alguns subprodutos ou produções sintéticas de algo relacionadas ao nosso curso, né? E analisar o ciclo de vida dele, né? É, da sua produção até o seu uso, processamento e descarte, certo? Então, eu resolvi, né, trazer para a área de petróleo, né, falar sobre os lubrificantes. Primeiro vamos definir o que é um lubrificante, né? Um lubrificante é qualquer substância que seja empregada, né? Qualquer substância, seja ela líquida ou gás, tanto faz, né? Geralmente são líquidos, mas um lubrificante é uma substância que é empregada entre superfícies, né? E quando ele está em contato com superfícies, né? Essa superfície em movimento relativo, ele mitiga o atrito, né? Que é a energia gasta pelo contato dessas superfícies, e aí, portanto, né? Ele diminui o desgaste daquele material, né? Então, isso é um conceito geral de lubrificante, certo? Qual é a matéria-prima principal utilizada, né, para produzir esses lubrificantes? A matéria-prima utilizada principal é o processamento do petróleo, né? Então a gente sabe que o petróleo ele é uma matéria-prima bastante controversa, né? Ele é uma fonte de riqueza, né? Uma fonte de riqueza de diversos países, mas esses países, né, que possuem essa matéria-prima tão valiosa, tão rica, né, eles usam essa matéria-prima para a coisa mais idiota possível, que é queimar, né? Então, o que acontece? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né? E são hidrocarbonetos, são moléculas apolares, podem ser moléculas polares, são moléculas que são majoritariamente compostas por carbono e hidrogênio, certo? E essas moléculas, né, são a partir de um processo de degradação de matérias-primas, de biomassa, né, através de umas condições específicas de temperatura e pressão, soterramento, certo? Ao longo do tempo, né, produz-se o petróleo, e esse petróleo é essa mistura de hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, ao passar por um processo que a gente chama de destilação fracionada, eu consigo separar as frações leves, ou seja, os hidrocarbonetos de cadeia carbônica leve, e os hidrocarbonetos de cadeia carbônica mais pesada, entre eles os óleos lubrificantes, que são os hidrocarbonetos de cadeia extensa. Mais especificamente, são hidrocarbonetos com cadeia carbônica de C20 a C50. Então, é um óleo, ou seja, é um hidrocarboneto muito pesado, né? Tanto que para a sua produção, você faz, para produzir os óleos lubrificantes, você faz uma destilação a vácuo, né? Que é para poder você diminuir o gasto energético, né? Promovendo assim uma separação, né? Uma destilação a uma pressão, a uma temperatura menor, você diminui na pressão, né? Então, você aplica esse vácuo para justamente tentar diminuir a energia gasta com aumento de temperatura. Se fosse num processamento, a pressão atmosférica seria uma temperatura muito alta para você conseguir separar esses óleos lubrificantes da matéria-prima que é o petróleo, né? Então, um óleo é uma substância muito viscosa, é uma substância muito pesada, né? E que justamente devido à sua natureza, o seu descarte e o seu uso, né, eles apresentam grande e bastante desafios ambientais, né? Que é justamente a sua baixa biodegradabilidade, ou seja, as taxas de degradabilidade deles são muito baixas, né? Você joga esse negócio na natureza, ele vai passar anos e anos, anos e anos e não se degrada, ou seja, vai poluindo rios, vai poluindo lençóis freáticos, polui o solo, principalmente por conta dos seus heteroátomos, né? Vale lembrar que é uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos, etc. E dentro desses hidrocarbonetos você tem heteroátomos.
né? Heteroátomos, principalmente enxofre, oxigênio, fósforo, enfim. E esses heteroátomos, em contato com a natureza, eles precipitam, né? E aí eles acabam promovendo, né, uma poluição, seja de um solo, seja de um lençol freático. Né? Então, esse descarte desses óleos lubrificantes, eles são um desafio muito grande, né, ambientalmente falando. Né? Uma coisa muito interessante sobre os óleos lubrificantes é o mercado. Né? Eles são empregados em várias indústrias, justamente pelo seu baixo custo, né, e eles apresentam um desempenho alto. Né? Então, falando mais especificamente sobre o ciclo de vida, né, você promove a destilação do petróleo. A partir dessa destilação, né, você vai conseguir separar as frações pesadas das frações leves, e entre as frações pesadas você vai ter os óleos lubrificantes, como os asfaltos e os óleos combustíveis. Né? E aí, a partir dessa separação, você promove uma formulação, que é justamente você aumentar ou potencializar as propriedades desses óleos lubrificantes, né? Promovendo misturas de agentes oxidantes ou agentes aditivos. Né? Então, por exemplo, você pode colocar um agente antioxidante, porque justamente como esses átomos possuem heteroátomos na sua cadeia, ou seja, possuem oxigênio, né? Então esses óleos lubrificantes naturalmente eles tendem a oxidar. E quando você quer promover um contato entre peças, você não quer que essas peças se oxidem. Então o lubrificante também não pode oxidar essa peça. Então você tem que usar um agente oxidante para que ele não oxide a sua peça, né? Que é justamente aquilo que você quer prevenir, que é o desgaste da matéria da sua matéria-prima. Né? Então você promove uma solução, né? Uma mistura com antioxidantes, antidetergentes, porque você não quer que devido ao atrito de peças, devido ao atrito de superfícies, né? O calor vai aquecendo e esses lubrificantes eles vão formando detergentes, vão formando espumas. Então você não quer que isso aconteça também, porque você vai diminuir a vida útil do seu material. Então você também usa antidetergentes, né? Você promove também, você pode formular, né? Promover um lubrificante com agentes dispersantes, ou seja, você não quer que esse lubrificante promova um atrito quando submetido a partículas, então você usa um dispersante para que esse lubrificante ele não se degrade com a inserção de partículas de poeira que eventualmente possui, né, durante uma aplicação industrial. E possui também os melhoradores de viscosidade. Né? O que é a viscosidade? É justamente essa dificuldade que os óleos lubrificantes têm, de serem muito pesados, de se submeter ao deslocamento. Né? Então, essas forças viscosas fazem com que o deslocamento, quando esses óleos lubrificantes se submetem a uma força cisaliante, seja muito menor do que comparado à água. Então, para você transportar esse lubrificante, você possui uma dificuldade muito maior. Então, você pode promover a melhoria de viscosidade desses óleos, certo? Seja por tratamento térmico ou tratamento químico, certo? E aí você vem o descarte, né, que é justamente o principal desafio dos óleos lubrificantes, né? Ao contrário de todas as frações anteriores do petróleo, o gás natural, a gasolina, o querosene, a gasolina, querosene, os lubrificantes eles não são queimados, né? E não promovem a liberação de gases do efeito estufa, promovendo assim, né, uma intensificação desse efeito. Por outro lado, os lubrificantes eles não são queimados, mas eles são descartados inadequadamente na natureza, fazendo com que você tenha, né, uma poluição diretamente, né, não promovendo mudanças climáticas, mas sim afetando ambientes, solos com contaminações justamente vindo dessa composição química natural e intrínseca desses óleos. Né? Então, no Brasil você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela estabelece que óleos lubrificantes, assim como outros meios de outros resíduos sólidos de natureza não degradável, né, eles precisam passar por um processo de coleta seletiva. A coleta seletiva é justamente aquilo, né? Você acompanhar o ciclo de vida desse óleo, né? Desde a sua fabricação até o seu descarte. E o seu descarte deve ser feito de uma forma segura. Você não pode simplesmente jogar na natureza. Você tem que levar óleos lubrificantes, precisam ser levados para aterros sanitários, que é o que não acontece hoje em dia, né?
A pessoa compra uma caixinha de óleo lubrificante no supermercado, bota no seu carro, bota no seu óleo e aí tem vazamento, vazamento vai para a natureza e aí você não está nem aí. Então, hoje em dia é um desafio muito grande, né, esse descarte dos óleos lubrificantes, né? E aí, aí depois desse descarte, desse uso, né, a partir desse descarte, você vai ter ou a substituição, né, ou você reutiliza esses óleos, né? E aí esses óleos vão ser degradados, né? E aí essa degradação vai gerar resíduos, subresíduos e vai gerar partículas metálicas, né? Que vai produzir mais e mais poluição, né? Então, uma alternativa sustentável, né? Uma alternativa sustentável para essa produção desses óleos lubrificantes são os biolubrificantes, né? Então, os biolubrificantes eles também são substâncias empregadas entre superfícies em contato e em movimento relativo, mitigando assim o atrito e, portanto, o desgaste, assim como os óleos lubrificantes. A principal diferença é que a matéria-prima utilizada não vem de uma matéria-prima animal ou uma matéria-prima natural, que é o petróleo, né? Uma matéria-prima renovável, mas sim de matérias-primas renováveis, especialmente os óleos vegetais. Os óleos vegetais eles possuem um papel fundamental nessa transição e nessa busca por matérias-primas alternativas, né, a fontes energéticas que poluem, certo? Então, os óleos lubrificantes são essencialmente biolubrificantes naturais, né? Um contraponto dos biolubrificantes com os lubrificantes é porque o descarte e o seu uso, né, eles são altamente biodegradáveis e não são tóxicos, né? E aí estima-se que o mercado em crescimento, né, o mercado de lubrificantes anualmente é composto de 5,% ao ano, né? Então, o mercado de lubrificantes ele possui uma tendência de crescimento de 5,2% ao ano, o que é bom, porque sugere que alternativas estão sendo levantadas para justamente você tentar buscar essa alternativa verde, essa alternativa mais viável, né, ao uso dos óleos lubrificantes provenientes de matérias-primas matérias-primas fóssil, né? E é a área, justamente a minha área de pesquisa, minha área como iniciação científica, é a produção de biolubrificantes, né? E aí, né, os óleos vegetais, a grande vantagem deles são que eles são biodegradáveis, estão em contato na natureza. Eles são facilmente biodegradáveis e recompostos, né? E esses compostos voltam para o seu ciclo natural, né? Os óleos vegetais eles são bastante eles são bastante possuem bastante lubricidade, ou seja, eles possuem uma viscosidade não tão pesada quanto os óleos lubrificantes, né? De um modo que o índice de viscosidade, ou seja, o quanto a viscosidade desse óleo varia com a variação de temperatura, eles são baixas em comparação ao índice de viscosidade dos óleos lubrificantes de origem mineral, certo? Um grande desafio dos óleos vegetais são a sua estabilidade oxidativa, ou seja, os óleos vegetais são compostos majoritariamente por triacilgliceróis, que são altamente oxidáveis. Então, em contato com o ar, eles se oxidam muito fácil, né? Bem como a sua estabilidade térmica. Os óleos vegetais em contato com variações de temperatura, eles podem apresentar, né, uma variação de viscosidade muito grande, o que pode de certa forma inviabilizar os óleos vegetais como lubrificantes em algumas aplicações, né? E obviamente, né, devido aos heteroátomos presentes nos óleos vegetais dos triacilgliceróis, você pode promover uma corrosão, que não é bom, né? Então os óleos vegetais eles são sim uma matéria-prima que pode ser usado como lubrificantes, mas devido a essa sua natureza intrínseca, em algumas aplicações eles não são necessários, fazendo com que você deva promover uma modificação química ou uma modificação biológica. Então, a modificação química é mais fácil e é mais viável, né? Você promover uma reação, né, para transformar esse óleo vegetal em um óleo ou um produto que seja oxidativamente estável, termicamente estável e anticorrosivo, né? E é justamente isso que ocorre quando você promove a biocatálise enzimática. Então você tem os óleos vegetais, né, que são ou residuais de baixo custo, né, e eles possuem alta qualidade. Muitos exemplos desses óleos são óleo de mamona, o óleo de babaçu, o óleo de oliva, o óleo de soja, né? Então, os óleos vegetais eles podem ser modificados quimicamente, né, para você promover essa melhoria nas suas propriedades físico-químicas, né? E uma dessas maneiras é promover uma biocatálise enzimática. Você utilizar enzimas ou lipases, né, promover uma reação. Geralmente a reação você consegue ter o controle da temperatura, da pressão atmosférica e do pH fisiológico,
E aí você promove a chamada esterificação enzimática, né, que os triacilgliceróis em contato com um álcool gordo ou um poliol, né, em contato com ele vai formar um éster, e esse éster pode possuir a propriedade biolubrificante. Então, a modificação química desses óleos vegetais, eles vão fazer com que você tenha, né, você tenha um biolubrificante com um alto grau de pureza, certo? Então, essa é a linha de pesquisa que eu atuo atualmente, certo? E é, e é uma área muito abrangente, sabe? Então você possui diversas aplicações. Existem diversos óleos vegetais existentes, existem diversas reações químicas que você pode promover e existem diversos catalisadores. Então você pode utilizar catalisadores enzimáticos, que é uma alternativa muito mais verde ainda do que os catalisadores químicos, que são ácidos e bases. Então a catálise enzimática ela vem crescendo muito rapidamente, porque justamente é uma alternativa mais verde. Principalmente você não gera muito coprodutos, porque as enzimas e as lipases elas são altamente específicas e ou seletivas. Então essa combinação de óleos vegetais, modificação química e biocatálise enzimática, né, você consegue promover a formação de um coproduto, né, de um biolubrificante altamente puro que substitui exatamente os lubrificantes minerais e que é biodegradável, ou seja, em descarte na natureza ele não vai gerar nenhum tipo de impacto negativo, né? Então, o meu trabalho de final de conclusão do curso é justamente isso, né? É promover a biocatálise enzimática, né, a esterificação enzimática do óleo de mamona, utilizando um poliol, que é o NPG, né? E aí quando você tem os triacilgliceróis, né? Os ácidos graxos livres do óleo de mamona em contato com um álcool, ele vai reagir e formar um éster. E esse éster possui propriedades lubrificantes. Esse éster é o biolubrificante. Então, daquelas propriedades, né, biodegradabilidade, lubricidade, índice de viscosidade, continua dos óleos vegetais, só que aí eu promovo um aumento da estabilidade oxidativa, ou seja, eu diminuo insaturações, diminuo ligações duplas, diminuo oxigênios e hidrogênios da minha amostra, né? E aí o éster vai formar o éster e a água, né? Então eu aumento a minha estabilidade oxidativa, eu aumento a minha estabilidade térmica e eu diminuo, né, esse agente anticorrosivo do meu, dos meus óleos vegetais. Então os biolubrificantes eles são o futuro, né, do uso de óleos para, né, evitar desgaste, né, e atrito entre superfícies, ok? Eu gostaria de agradecer a atenção e ótimos estudos para todos. Muito obrigado.